Olá, turma! Nós iremos iniciar o módulo 4, tá bom? E aí, como vai funcionar para a prova bimestral, eu vou explicar na videoconferência. Então, se quer saber, entra lá na videoconferência para poder entender, ok? Vou compartilhar a tela, porque fica melhor de visualizar. Nós iremos falar praticamente durante esse mês aí, esse bimestre, sobre a colonização do Brasil. Falamos no bimestre passado sobre a colonização da Espanha, né, da América Espanhola. Aqui no Brasil, algumas ações vão ser bem parecidas, até porque os europeus vêm de uma mesma cultura, né? Eles têm hábitos e costumes e têm uma visão sobre a América bem parecidas, ok? Mas algumas coisas realmente vai diferenciar. A gente vai entender quais são as diferenças, como os portugueses realmente atuaram aqui dentro do Brasil, né? O que é que eles fizeram, como é que eles, as relações com os indígenas, enfim. Vou passar aqui. Pronto. Vocês lembram que lá no comecinho nós falamos sobre a relação entre os espanhóis e os indígenas. O que que acontece? Quando aconteceu a corrida, né, em busca de novos territórios, baseada ali na questão, né, do Tratado de Tordesilhas, a gente vai ver isso agora também. O que que acontece? Os portugueses também saíram em busca por novas terras. Lembre, Espanha e Portugal não estavam dentro de um conflito, né? Não estavam em guerra, enfim. E aí possibilitou tanto Portugal quanto Espanha a investir na questão científica. E aí, oficialmente falando, o primeiro português a relatar que descobriu, e aí a gente sabe que esse termo descobriu é completamente errado, né? Que os portugueses invadiram também aqui a América, mas o primeiro relato do homem branco chegando aqui na América é de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Né? E aí, segundo o seu relato, ele teria chegado no território que hoje seria a Bahia. E aí ele batizou de Porto Seguro. Quando os portugueses chegaram aqui, diferente do que aconteceu com os espanhóis, eles não acharam, né, não descobriram, não viram de cara ouro e prata, como aconteceu com os povos nativos que os espanhóis encontraram que já manipulavam esse tipo de material. Mas o choque ocorrido entre os dois grupos, né, os portugueses e os indígenas, realmente foi bastante grande. E aí esse termo, que vocês já devem saber, né, o termo índio, era porque supostamente Portugal teria a sua embarcação em direção à Índia, e aí ele achou, né, que chegou nas Índias, mas isso realmente também, os historiadores estão revendo isso, realmente é uma balela, ele estava realmente procurando novas terras. Enfim, o que que acontece? Essa primeira impressão entre os indígenas e os portugueses também foi de choque. Os indígenas não esperavam, os indígenas não conheciam as roupas, o material, as caravelas. E aí o que que acontece, né? Essa relação realmente entre os portugueses e os indígenas foi de choque. Os índios também achavam que os portugueses eram seres superiores porque não reconheciam nada, né, ali em volta daquelas pessoas, não reconheciam roupas, não reconheciam cor, não reconheciam objetos, e a forma como eles avistaram a chegada dos portugueses aqui realmente causou algo relacionado com a questão de superioridade, enfim, aquelas mesmas questões que a gente já havia debatido com relação aos espanhóis.
E aí aqui ele vai dizer as tribos que aqui viviam, né? Os Tremembés, o Potiguar, o Caeté, Bororó, os Guaranis, Impintamoio, várias tribos existiam aqui, ok? Os portugueses chegaram aqui, eles não avistaram metais preciosos, que é o que eles queriam devido ao mercantilismo. E chegaram, reconheceram o território e voltaram para a Europa. Aí, aqui passou 30 anos, ou seja, o território que hoje é o Brasil passou 30 anos sem os portugueses realmente ocupar, explorar alguma coisa assim. Só vieram fazer isso devido às inúmeras invasões que começaram a ter de outros países europeus que passaram realmente a investir para virem aqui para a América. E aí, quando eles retornam para explorar, porque realmente não acharam metais preciosos e deveriam encontrar algum produto que realmente fizessem a exploração, então eles retornam para cá e aí eles montam realmente as feitorias, né? O que seriam as feitorias? Né? Eram os locais que eram utilizados para a exploração. E o primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil. Por quê? Era um produto que era usado para tingimento. Portugal tinha relações comerciais com a Inglaterra, e a Inglaterra, devido a essa produção de tecido e tudo mais, então encontrou um meio realmente de utilizar o tingimento retirado do pau-brasil. Então, o primeiro produto a ser realmente explorado aqui dentro foi o pau-brasil, ok? Que é essa tinta avermelhada. E aí, como é que foi esse primeiro processo de exploração? A relação para fazer com que os indígenas trabalhassem, né? Que os indígenas realmente explorassem a sua própria terra. Foi o escambo. O que acontece? O transporte e o armazenamento nas feitorias, devido às várias madeiras que eram retiradas, era feita pelos indígenas. Os indígenas retiravam essa madeira, davam para os portugueses, e aí, em troca, os portugueses davam pequenas coisas, né? Miçangas, espelho, pente, enfim, pagavam com produtos realmente que não tinham tanto valor. E aí, essa troca de material de forma enganosa é denominada de escambo, ok? Vamos para cá. Depois de um tempo que ficou ocorrendo realmente essa questão da exploração do pau-brasil, Portugal percebeu que era necessário colonizar, ou seja, se fixar aqui na América, porque senão seria invadido por outras nações. O que acontece? O rei enviou a primeira expedição, que foi o Martim Afonso de Souza, para fundar realmente a primeira vila, que seria a Vila de São Vicente, em 1532. E aí, essa primeira fundação de vila, ela serviria realmente para fazer com que os portugueses fixassem aqui. E aí foi feito um sistema de capitanias, chamado de capitanias hereditárias, ou seja, dividir o território que estava sendo ocupado nessas linhas aqui, e aí era dado para um colonizador que realmente deveria fazer com o objetivo de explorar a terra, ok? E aí as que mais se desenvolveram foi a capitania de Pernambuco, Porto Seguro e a de São Vicente, ok? Então, como é que acontece? Eu tenho uma divisão da terra, ok? Já é feito para realmente explorar, fazer, produzir. Eu tenho uma divisão dessa terra em capitanias, chamadas capitanias hereditárias, então era necessário um governo, uma administração para poder controlar isso. E aí foi criado o governo geral em 1549, que o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. O que acontece? O Tomé de Souza, ele era encarregado realmente de fazer o controle do que estava acontecendo aqui na América para poder repassar para o rei de Portugal. E aí, para poder controlar melhor, ele foi criando cargos para poder lhe auxiliar
né, nesse controle administrativo da colônia. Então, eu vou ter o ouvidor-geral, o provedor-mor, o capitão-mor, enfim, várias funções que realmente foram para auxiliar o controle do que estava sendo produzido aqui na colônia, tá bom? Bom, o que acontece? Os portugueses já estão realmente se fixando. Os indígenas perceberam que realmente era um trabalho exploratório, perceberam que estavam realmente derrubando e matando a sua floresta, e aí eu começo a ter números de resistência indígena. Os indígenas realmente vão se voltar contra essa exploração portuguesa. E é bom a gente perceber o que aconteceu na Espanha, vai acontecer aqui também. Eu vou ter um número muito grande de indígenas que morreram devido à gripe, doenças que foram trazidas pelos portugueses. Eu vou ter nessas rebeliões indígenas uma desvantagem, porque os portugueses têm armas de fogo, e aí essa violência realmente vai ocasionar o genocídio de uma grande parte da população indígena, principalmente aquela que vivia no litoral brasileiro, porque elas que vão ser realmente que terão o primeiro contato com o europeu, que vão ser realmente ter como objetivo catequizar os índios. E aí os jesuítas, eles vão ser uma barreira contra a exploração indígena aqui no Brasil. Por quê? Eles afirmavam que os índios eles não deveriam ser explorados, porque eram almas puras, eram ingênuos, não davam para o trabalho, e aí eles não tinham como ser explorados, eles deveriam ser catequizados, ou seja, eles deveriam ser convertidos à religião católica. E aí os índios realmente, através das missões que vão ser colocadas pelos jesuítas, eles vão começar a ser catequizados e convertidos à religião portuguesa, à religião cristã, o que a gente chama realmente de etnocídio, ou seja, eles vão perder a sua cultura e adquirir a cultura branca. É claro que há uma resistência cultural, há uma resistência de crença, né, que esse índio realmente, em muitos momentos, ele vai ter esse tipo de resistência. Mas essa questão dos jesuítas impedir a exploração dos índios, desculpa, o que acontece? É necessário substituir essa mão de obra para poder explorar o que estava acontecendo aqui no Brasil. E aí são cenas para o próximo capítulo, mas essa mão de obra vai passar a ser substituída pela mão de obra negra. Isso eu vou falar nas próximas aulas, ok? Página 284 para atividade. Ok, gente? No mais, até a nossa videoconferência. Bye!